Projeto de lei complementar e projeto de lei ordinária são analisados e votados na terceira reunião da Comissão de Economia. A Comissão Permanente de Mobilidade Urbana da Câmara votou e aprovou 4 projetos ligados à acessibilidade e à segurança pública. E a Prefeitura de Campinas apresenta o Plano Local de Resiliência e Redução de Riscos de Desastres de Campinas. Estes são os destaques de hoje. Boa tarde a você. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta terça-feira, 22 de abril de 2025, com cara de segunda-feira para muitos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela, 978293776, ou você pode enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Estou apontando aqui para ele com a câmera do seu celular, também apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque Campinas apresentou o Plano de Resiliência e Redução de Risco de Desastres 2024-2030. Descubra como a cidade vai se preparar contra enchentes, deslizamentos e tempestades. A Câmara Municipal esteve presente na Prefeitura para acompanhar a apresentação do Plano Local de Resiliência e Redução de Risco de Desastres de Campinas 2024 a 2030, alinhado com a iniciativa global da ONU, com o objetivo de tornar a cidade mais preparada para enfrentar eventos climáticos extremos. Se você olhar o documento, que apresenta esse Plano Local de Resiliência, você vai ver que muitas das ações que vêm sendo desenvolvidas estão apoiadas em leis aprovadas pela Câmara. Então a Câmara foi, sim, no passado, um local onde essas discussões iniciaram. A Câmara tem feito debates, tem promovido encontros e tem aprovado a legislação que dá condição para Campinas trilhar esse caminho de resiliência, buscando ser uma cidade sustentável. E na atualidade nós temos comissões, inclusive de vereadores, discutindo esse tema, como enfrentar as emergências climáticas, como aprimorar a política municipal de arborização, como fazer o enfrentamento das enchentes. Nós temos comissão acompanhando a execução dos piscinões. O Plano Municipal de Educação Ambiental, a política ambiental, tudo isso foi aprovado pela Câmara. Então a nossa contribuição, primeiro, é sempre estar debatendo essas realidades, apresentando propostas, sugestões de novas ações ou de aprimoramento das ações em desenvolvimento, até aprimoramento da legislação municipal. Nós estamos vivendo um novo momento do clima. As mudanças climáticas chegaram e são uma realidade do clima. Esse plano é importante para deixar a cidade cada vez mais preparada para reduzir os riscos de desastres que, infelizmente, fazem parte agora da nova realidade do clima. Você tem uma série de ações. Primeiro, a intersetorialidade. Todas as secretarias têm que trabalhar em conjunto. A questão do clima não é uma questão da Secretaria do Clima, não é uma questão da Secretaria de Infraestrutura que faz obras de piscinão, não. É de toda a gestão municipal e também dos parceiros, governo do estado, corpo de bombeiros, parceiros como a ONU, que é fundamental nesse sentido. Então, a cidade tem que tratar essa questão da resiliência, das mudanças climáticas como prioridade. Por isso a importância desse plano. O município já enfrentou episódios marcantes de catástrofes, deslizamentos em áreas de risco e tempestades que deixaram bairros inteiros sem energia. Para o coordenador da Defesa Civil, Sidney Furtado, cada evento expõe fragilidades e uma lição que desafia o poder público a agir com mais eficiência. Esse plano ele foi revisto. Essa ferramenta de scorecard ela é uma ferramenta que nós estamos adotando em várias áreas, verificando as lacunas existentes nos diversos setores da administração pública. Não são poucos, são várias lacunas que a gente percebe ainda que precisa ser melhorada.
Mas esse é o caminho certo. E o prefeito tem dado todo esse suporte nesse sentido, às Nações Unidas, e eu diria que nós estamos caminhando num processo que resiliência não termina nunca. O envolvimento da Câmara também tem sido muito importante. Vários projetos estão sendo apoiados para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros. Eu acho que isso é importante. É um processo que não tem fim. Eu acho que ele é um marco que, na realidade, ele não tem fim. O pior evento sempre está para acontecer e nós precisamos estarmos preparados. A ideia é que as iniciativas locais sirvam de inspiração para outras cidades da América Latina, mostrando que o combate à crise climática começa no território, com políticas públicas integradas, participação comunitária e compromisso de longo prazo. É importante entender que os municípios estão na linha de frente na gestão de riscos. Quem trabalha na ponta sabe a dificuldade de atender essas situações de emergência, o quanto os municípios são responsáveis pela vida dos residentes e a saúde das economias locais também. Algo específico da cidade de Campinas é a ação a nível metropolitana. Campinas é hub de resiliência da iniciativa Construindo Cidades Resilientes, e entendeu que a cidade de Campinas não pode ser uma ilha de resiliência num mar de vulnerabilidade, que os riscos não param na fronteira do município e atingem todas as comunidades. Então, essa liderança, essa solidariedade de Campinas com outros municípios é algo inspirador à escala nacional e internacional. 12:00 mais 16 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Site da Câmara aberto, campinas.sp.leg.br. Aqui você fica muito bem informado sobre as notícias do Legislativo. Olha só, nós estamos acompanhando aqui, ó. Câmara vota, destina a área pública para a implantação de nova unidade de saúde lá no Jardim Chapadão. Tem também aqui, ó, Comissão de Legalidade vai se reunir amanhã para realizar 3 audiências públicas. Olha aqui essa notícia aqui, ó. Vereador Felipe Marquesi propõe instalação de totens de vigilância em condomínios residenciais aqui de Campinas. É um projeto de lei que o parlamentar protocolou para poder autorizar a Prefeitura de Campinas a instalar totens de vigilância em calçadas e muros de condomínios residenciais aqui da cidade. O objetivo é ampliar o monitoramento urbano, promover segurança pública e, claro, coibir práticas criminosas nas regiões residenciais. Vai ser instalado em pontos estratégicos, claro, se este projeto for aprovado aqui pelos parlamentares. Os totens serão dotados de câmeras de alta resolução, sistemas de gravação, alarmes, dispositivos de comunicação direta com autoridades de segurança. E, claro, os critérios para a instalação dos totens. O projeto prevê que precisa respeitar Código de Obras do município, legislação de uso e ocupação de solo, não obstruir a passagem de pedestres ou interferir na circulação de veículos, tem que estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Em breve, então, projeto que vai ser discutido e votado aqui na Câmara Municipal de Campinas. Então, para você ficar muito bem informado, acesse aí campinas.sp.leg.br. Você tem acesso às reuniões que serão realizadas aqui na Câmara Municipal de Campinas e, claro, as reportagens, os projetos que estão sendo protocolados e aprovados muitas vezes. Bom, a gente segue então aqui com as informações, porque na 17ª audiência pública, a vereadora Fernanda Saúde e Educação. Foi realizada a 17ª audiência pública na Câmara Municipal de Campinas, sob a presidência da vereadora Fernanda Souto e presença da Guida Calisto, para debater o tema Não ao desmonte do serviço público e à valorização. Nós estamos hoje aqui para discutir um assunto central para a nossa cidade, não só para a nossa cidade, mas para o futuro do nosso país, que são os serviços públicos. Na história do nosso país, um país que foi fundado, estruturado em uma desigualdade social brutal, as políticas sociais, os serviços públicos, eles sempre cumpriram um importante papel
de ampliar o acesso a direitos importantes como saúde, educação, infraestrutura, transporte, acesso à moradia. E esse sempre foi um desafio num país extremamente desigual como o nosso. E os servidores públicos, ao longo da história do nosso país, também sempre estiveram na linha de frente de momentos decisivos, né? Quero lembrar aqui um momento que nós temos discutido muito, a questão da pandemia, quando a gente estava enfrentando um dos maiores desafios da nossa história. Os servidores públicos da saúde, da educação, da assistência, de diversas outras áreas, estavam ali na linha de frente, garantindo que as pessoas pudessem ter acesso aos seus direitos. E, infelizmente, nós estamos vivendo aqui em Campinas uma verdadeira crise dos serviços públicos e também uma crise sobre a categoria dos servidores. Todo esse processo de terceirização no serviço público, falta de contratação de servidores, falta de concurso público, isso afeta demais, principalmente a previdência dos servidores municipais, que nós temos um instituto próprio, e esse instituto próprio é financiado com servidores. Por isso que a gente precisa batalhar para que a gente possa também termos servidores públicos atuando e servindo a cidade. O encontro contou com a participação de várias autoridades que aproveitaram o espaço para apresentar reivindicações e denunciar a falta de estrutura. De acordo com a parlamentar, a precariedade atinge diretamente a população. Faltam professores, médicos e recursos básicos. Infelizmente, a gente está vivenciando uma verdadeira crise dos serviços públicos aqui na cidade. Isso, todo mundo que precisa acessar a saúde pública, a educação pública, tem sentido os reflexos desse desmonte. As filas do SUS estão quilométricas, as pessoas que precisam acessar consultas, procedimentos, cirurgias não estão conseguindo, não tem médico, não tem enfermeiro nas unidades. Na educação, a gente tem uma fila de crianças ainda que não têm acesso à escola pública, que infelizmente muitas crianças precisam pegar transporte para se deslocar para outras regiões para poder acessar uma vaga. As mães e os pais que têm crianças acima de 3 anos não conseguem vaga em período integral. Então, tudo isso, quem usa os serviços públicos tem sentido de forma muito intensa essa realidade. E a gente tem discutido o que está por trás desse desmonte. Infelizmente, a desvalorização dos servidores. Nós realizamos hoje uma audiência pública para discutir essa questão. Nós mostramos o quanto a participação dos servidores no orçamento da prefeitura tem diminuído ao longo do tempo. E isso reflete de forma direta na qualidade e na oferta dos serviços. Outro problema tem sido o avanço das terceirizações. As terceirizações, elas rebaixam os salários dos trabalhadores, elas pioram os vínculos trabalhistas, pioram a qualidade da infraestrutura, dos serviços ofertados, e muitas vezes a população que tem dificuldade de acessar um serviço não sabe que aquele serviço foi terceirizado. Então, entre essas discussões que nós temos feito, são a falta de investimento nos serviços públicos e nos servidores e também o avanço das terceirizações. A Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu e analisou 2 projetos de lei. Confira como foi. Presidida pelo vereador Luiz Cirilo, a 3ª reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara de Campinas analisou e votou 2 pareceres favoráveis no encontro, que contou com a participação dos membros, os vereadores Carlinhos Camelô e Luiz Iabico. Nós achamos por bem trazer para a discussão 2 projetos que a própria comissão, já através dos seus relatores, haviam se posicionado, que facilita o trabalho numa reunião como essa. Já havia 2 projetos com 2 pareceres favoráveis. E isso facilitou a votação dos demais vereadores, somos em 5 membros. Um dos projetos discutidos na reunião altera a lei sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias ou permissionárias de energia elétrica realizarem o alinhamento e a retirada de fios inutilizados nos postes do município. Essa lei e essa questão de colocar uma multa para que as pessoas retirem essa fiação, isso é necessário para a cidade de Campinas. Eu que ando muito no centro ali, a gente vê, vamos falar assim, o ditado correto, aqueles armengos de fios inutilizados
ali naqueles lugares, e quando você liga para uma operadora, ele fala, não pertence a mim, você liga para outra, não pertence, e acaba ficando ali abandonado. Então agora isso aqui vai ajudar, porque vai ter uma multa através do OFIX, que eu acho que nós somamos aqui, o vereador Iabico somou, né, da média de R$4.000 para a empresa que não retirar esses fios. Então, sou favorável a esse projeto. O outro projeto analisado propõe a revogação da Lei nº 13.968 de 2010, que proíbe o uso de telefones celulares em agências bancárias na cidade. A primeira lei proibindo o telefone celular em bancos foi deste vereador que os fala em 1996, quando o prefeito era Chico Amaral. Naquele tempo, o telefone celular ainda era analógico, não tinha WhatsApp, não tinha mensagem por texto, nada. E era a tal da saidinha de banco. Hoje não existe mais o crime de saidinha de banco. Mas há 25 anos atrás era comum o crime de saidinha de banco. Quando nós apresentamos essa lei aos delegados de polícia civil, eles aprovaram imediatamente, porque os ladrões utilizavam o telefone celular dentro das agências para avisar o parceiro que estava lá fora que tal sujeito sacou R$5.000, está vestido camisa azul, calça preta e está saindo com dinheiro na mão e era assaltado lá fora. Era tal do saidinha de banco. Tem muitos jovens aqui que não sabem o que é isso aqui, mas eu sei o que era saidinha de banco. Apesar do senhor ser jovem, o senhor sabe. Eu sei. Então é uma lei que hoje já não se utiliza mais, porque hoje tem Pix, tem transferência, não se usa mais dinheiro em espécie, né? Portanto, essa lei deve ser sim revogada. Entendemos que foi super proveitoso, porque a gente deixa à disposição do plenário 2 projetos para que possa ser discutido no plenário pelos 33 vereadores, que possa ser votado e que a maioria, defendendo pela admissibilidade, vai passar a entrar no ordenamento jurídico 2 importantes leis, daí sim leis, que vão contribuir sobremaneira com o munícipe campineiro. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Legislação Participativa debate projeto que amplia a programação de eventos em homenagem ao ex-prefeito Toninho. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal de Campinas realizou na Sala do Relógio, na Estação Cultura, a primeira reunião extraordinária para debater o projeto de lei de autoria da vereadora Guida Calisto, que amplia o período dedicado à memória de Antônio Costa Santos, o Toninho, ex-prefeito de Campinas, assassinado em 2001. A proposta prevê a alteração da lei que atualmente institui a Semana Antônio da Costa Santos para o mês Antônio da Costa Santos, a ser celebrado anualmente no mês de março. Uma semana, além de ser insuficiente, uma semana também não consegue dar conta diante da própria organização da cidade. Se a cidade de Campinas ela vai pautar, ela vai discutir a Semana Antônio da Costa Santos, em março, principalmente, que é bem perto ali, próximo do Carnaval, muitas vezes, ou logo em seguida, após o início das aulas, isso nos traz bastante dificuldade para que esses espaços possam fazer o debate e cumprir a obrigatoriedade da lei, né? Que é fazer reflexão, debater, enfim, né? Estabelecer espaços de diálogo, de debate, de atividades culturais que venham falar sobre o que significa, o que simboliza, de fato, essa lei para nós. O novo formato prevê uma programação ampla, envolvendo escolas da rede municipal, instituições culturais e universidades, com foco em temas como planejamento urbano, preservação do patrimônio histórico e desenvolvimento sustentável. As atividades poderão ser realizadas em parceria com a sociedade civil e coordenadas por diversas secretarias municipais. Todo ano, nas reuniões, chego lá para Alexandra, o que vai ter de semana do Antônio da Costa Santos? Ah, não tem, não sei o quê, vou ver. Não põe. Agora, a coisa que eu achei importante da lei em si, dá uma revigorada e cria, com os elementos que está escrito, cria a possibilidade da gente ter dotação, e aquilo que o Toninho sempre também falava, né? Tem rúbrica.
está rubricado, e este ano é ano deles montarem os planos plurianual do começo de governo. Então, é uma forma da gente garantir rúbricas ou falar, olha, põe aí a atividade do mês Antônio da Costa Santos. Então, esse tipo de movimento que é importante. Aprovando isso, entrando isso, votando e aprovando, aí vai ser a hora que a gente vai sentar e pensar nesse planejamento. As universidades, elas estão no texto da lei, mas, obviamente, isso não é o suficiente. Então, isso que o William falou é muito importante, que a gente tem que envolver, de fato, essas pessoas, não apenas no texto, né? E aí, para 2026, a gente vai ter que pensar nesse planejamento, inclusive, se não tiver, como a própria, acho que foi a Tina que falou, né, que o poder público, que o executivo da cidade, né, não vai priorizar isso, mas a gente tem a possibilidade das nossas emendas agora, que são pouquinhas, mas eu acho que pode fazer, né, se a gente fazer um catadão com todos esses vereadores aqui, acho que com certeza a gente pode fazer um bom trabalho, um bom mês, um mês bem robusto, que marque esse momento histórico para nós. O vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento para questionar a Prefeitura de Campinas sobre quantos pacientes estão aguardando na rede pública de saúde para realizar a cirurgia de safenectomia. O parlamentar ainda quer saber quantas pessoas fazem tratamento precisando de curativos especiais para feridas nas pernas. Um requerimento apresentado pelo vereador Marcelo Silva solicita informações ao Poder Executivo sobre a fila de espera para cirurgia e tratamento na rede municipal de saúde. Hoje você tem uma fila muito grande das pessoas que vão lá no centro de saúde, nos postos, fazerem os curativos, principalmente aquelas pessoas que sofrem de diabetes. Então, uma pessoa vem me procurar, dizendo que existe hoje um tratamento que você faz uma cirurgia simples, né, e você consegue diminuir essa irrigação que tem, né, sanguínea nos seus curativos, a necessidade que você tem de, enfim, indo aos postos de saúde. Cria-se uma fila muito longa, onde poderia se dar atenção para outros pacientes, para outras pessoas nesse sentido. No documento, o parlamentar questiona especificamente sobre quantos pacientes estão na fila para a realização da cirurgia de safenectomia, um procedimento que remove a veia safena, normalmente para tratar varizes ou insuficiência venosa crônica. É uma cirurgia que justamente visa curar, né, essas pessoas que têm dificuldade na cicatrização, e com isso você consegue desafogar um pouco do centro de saúde e dar mais celeridade aos atendimentos. O vereador ainda questiona quantos pacientes estão em tratamento para feridas nas pernas, devido à insuficiência venosa e que fazem uso de curativos especiais. Nesse caso específico, a pessoa que sofre de varizes, como você bem colocou, pode aí virar uma trombose. Então a nossa ideia é trabalhar na prevenção, e para que a gente consiga trabalhar na prevenção, obviamente a gente tem que ter esse tipo de número, esse tipo de dados, quantas pessoas estão esperando esse tipo de procedimento. E aí com isso a gente evita posteriores internações e algo sério que pode até levar a óbito. A gente tem a solução e tentar encaixar essa solução, né, que é um material simples, que é uma cirurgia simples, que já está sendo implantada em outras cidades, e trazer aqui, conversar, obviamente, dialogar com o presidente da Rede Marugate, dialogar com o secretário de Saúde, para ver se a gente consegue, com isso, diminuir e, quem sabe, zerar. A terceira reunião da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário discutiu e deu parecer a 4 projetos de lei. Aprovados por unanimidade, 2 deles tratam da acessibilidade, e os outros 2 são focados na segurança pública do usuário do transporte coletivo público de Campinas. Uma das comissões permanentes da Câmara dos Vereadores de Campinas é a de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Em 2025, a terceira reunião discutiu e aprovou 4 projetos de lei por unanimidade.
O presidente da comissão, vereador Felipe Marquesi, conduziu os trabalhos. É uma comissão bastante importante na nossa cidade, que visa melhorar, né, a questão da mobilidade. Então é muito importante a presença dos vereadores que conhecem cada região, conhecem, né, os problemas da nossa cidade, para que a gente possa avançar. Também estiveram presentes na reunião os vereadores membros da comissão, Marrom Cunha, Mariana Conte e Gustavo Peta. O primeiro item da pauta foi o projeto de implantação de dispositivo sonoro para facilitar embarque e desembarque para pessoas com deficiência no transporte público. O segundo item dispõe sobre iluminação em locais destinados à travessia de pedestres. O terceiro item foi o projeto de lei Larissa, que dispõe de faixas exclusivas para veículos dos serviços do Pai Serviço e outros veículos que prestam serviço a pessoas com deficiência. Gostaria de fazer só uma observação aqui no terceiro, do senhor Eduardo Magoga, que além de você ter a exclusividade dessas para esses veículos especiais, eu acho que nós temos também que ter um olhar também, eu acho que nós como você, Felipe, como presidente, nós membro principal também, trazer os debates também a respeito do Pai Serviço, que são muito essenciais hoje na mobilidade e que às vezes está faltando algumas coisas, nós temos que trabalhar em cima para cobrar que esse transporte melhore um pouco mais. O quarto e último projeto cria o programa de paradas de ônibus segura para mulheres. Em suas considerações finais, o vereador Gustavo Peta sugeriu que a comissão também utilize o espaço para discutir o processo licitatório do transporte público em andamento neste momento na cidade de Campinas. Aproveito, presidente, para dizer o seguinte: na segunda-feira eu estive presente aqui numa audiência pública chamada pela Frente, criada pelo vereador Rodrigo, sobre a licitação do transporte público. Então, nós teremos ainda um período de discussão sobre a licitação na cidade, algumas audiências públicas, tudo. Eu estou bastante preocupado com o resultado desse processo, porque a ausência da licitação por muitos anos tem levado a uma piora significativa da qualidade do transporte público na cidade. A vereadora Mariana Conte sugeriu a discussão da melhora da qualidade do transporte público e da possibilidade da implantação do programa Tarifa Zero na cidade. A gente tem uma tarifa caríssima, teve um novo reajuste da tarifa no início do ano. Nós temos um processo de licitação com inúmeros problemas, um processo de licitação que é demorado, né, que está há muitos anos, que que prevê um contrato de décadas e com muitos problemas que nós temos apontado, sendo que muitas cidades têm avançado para se aprovar a tarifa zero. Com a aprovação na comissão e seguindo o rito da casa, agora os projetos serão submetidos aos demais vereadores em reunião ordinária. Nosso dever é esse, passa pela comissão, a gente vê a legalidade, vê os pareceres da Procuradoria, para que ele possa avançar nas próximas comissões e chegar no plenário que é soberano para decidir. Um requerimento apresentado aqui na Câmara pelo vereador Eduardo Magoga solicita ao Poder Executivo informações em relação aos centros especializados em reabilitação, especificamente se há algum órgão habilitado no município para receber o serviço voltado no atendimento às pessoas com o TEA, o transtorno do espectro autista. Isso porque esses centros podem receber um incentivo financeiro, conforme portaria publicada em 2023. O vereador Eduardo Magoga protocolou um requerimento para pedir à Prefeitura de Campinas informações sobre os CERs, que são Centros Especializados em Reabilitação. O CER oferece atendimento integral às pessoas com deficiência física e outros agravos, sejam de ordem motora e/ou neurológica, a fim de promover maior funcionalidade nas atividades do autocuidado e de vida diária. A partir do artigo 18 da Portaria de número 1526, publicada em 11 de outubro de 2023, Magoga questiona se o Executivo habilitou algum órgão da cidade para receber esse serviço. E essa portaria, ela traz uma redação dizendo assim:
os estabelecimentos de saúde habilitados em apenas um serviço de reabilitação são unidades ambulatoriais especializadas que poderão estar organizados sobre a forma do serviço de reabilitação em uma única modalidade ou núcleo de atenção à criança e adolescente com transtorno do espectro autista. Inclusive, recentemente, o vereador presidiu o 2º Simpósio de Autismo de Campinas, realizado no plenarinho da Câmara Municipal. Esse tema do espectro autista é um tema que eu tenho trabalhado bastante. Nós estamos trabalhando para trazer um laboratório de pesquisa avançado. Então isso me chamou a atenção. E aí eu fui ver que esses centros, esse SER, o pessoal conhece bastante como SER, ele pode ser até remunerado até 300 mil mês para que aumente os atendimentos dessas crianças com TEA. Então eu fiz um requerimento de informação para o município de Campinas para saber se através da Secretaria de Saúde ela cadastrou e também fez a inscrição no Ministério de Saúde para poder ser um dos centros cadastrado e receber esse recurso para a gente aumentar os nossos atendimentos. Então a função desse requerimento é saber se o município de Campinas conseguiu avançar no cadastramento de alguma instituição ou de algum próprio órgão do governo do município. No documento, o vereador ainda questiona se existe interesse ou cronograma para habilitação de algum departamento municipal. A fila hoje para você colocar um TEA sobre uma equipe multidisciplinar é muito grande. Então você aumentando o recurso dessas instituições, você abre mais vaga social para o próprio município. Só que é o município que tem que cadastrar essas entidades. E se não tem, incentivar o município a fazer as parcerias e lutar por essas instituições que já atendem o nosso município. Nossa equipe que está lá no Parque Residencial Vila União, na unidade do Consultório Veterinário Móvel, e vai nos contar até quando fica por lá, se os serviços continuam gratuitos, os horários. Então, Ana Paula, seja bem-vinda e boa tarde. Olá, Gabriel, uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que acompanham o Câmara Notícia. É isso mesmo, Gabriel, a estrutura está aqui no Parque Luciano do Vale, na região da Vila União, e os serviços continuam totalmente de graça para a população. Quem vai falar mais sobre esse assunto é a Débora Ribeiro, ela é diretora do DPBEA, que é o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Débora, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. E para a gente começar, até quando a estrutura fica disponível aqui na Vila União? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A estrutura vai ficar aqui na Vila União até o dia 15/5, com atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, e depois eles retornam da 1 às 16 horas da tarde. Lembrando que no feriado não possuímos atendimento. E, Débora, quais são os serviços oferecidos aqui pelo consultório móvel? Sim, a Prefeitura, através do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, disponibilizou esses consultórios móveis que estão sempre em algumas regiões específicas da cidade, atendendo geralmente todo o munícipe, com avaliação médica veterinária, médico veterinário, vacinação e microchipagem. Lembrando que atualmente nós estamos com a vacinação apenas para cães. E como que é feito o atendimento aqui, né? Os tutores chegam, é por ordem de chegada, tem alguma senha? Como que é feito todo esse processo? Sim, lembrando que para você passar o seu animalzinho por atendimento, você precisa ser maior de idade ou estar acompanhado de um maior de idade, possuir o documento de identificação e um comprovante de endereço. Qualquer munícipe que mora em qualquer região da cidade pode ser atendido pelo consultório móvel, independente do local que ele reside. Basta apresentar essa documentação e trazer o seu animal na guia. Isso é muito importante. O gato na caixinha de transporte e o cãozinho na guia, para evitar acidentes aqui. O atendimento é por ordem de chegada. E, Débora, qual que é a importância, então, desse serviço, né, totalmente aí de graça para a população? Esse é um serviço importantíssimo para o munícipe que, nesse momento, não reúne recursos para passar por um atendimento particular. Então, neste momento, a Prefeitura disponibiliza para ele, para que ele possa passar o seu animalzinho, passar por uma avaliação e, se o problema for grave, ele já sai com um encaminhamento para um atendimento mais amplo. Lembrando que todo esse serviço aqui é gratuito. Reforçando, então, o endereço aqui do parque, para quem quiser, né, vir trazer algum animalzinho, seja gato ou cachorro.
Olha, o consultório móvel hoje está localizado aqui na rua Paulo Viana de Souza, número 2050, no Parque Luciano do Vale, de segunda a sexta, na região da Vila União. Débora, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Notícia. Eu que agradeço aí a participação de vocês. Gabriel, um pouquinho antes, a gente chegou mais cedo aqui, né, na região aqui da Vila União, e nós conversamos com alguns tutores, né, para saber o que eles estão achando desse serviço, né, do atendimento feito aqui no consultório móvel. Vamos conferir. Alice, o que você achou do atendimento aqui para o seu cachorrinho? Eu achei que as veterinárias foram muito cuidadosas. A todo momento estavam querendo que meu cachorro se sentisse confortável. Eu achei isso muito legal. E ele foi diagnosticado com algum probleminha ou ele veio só para as vacinas mesmo? Não, ele veio só para tomar vacina. Chorou muito? Chorou. E agora, o que você acha também desse serviço ser totalmente de graça para a população aqui do bairro, né, dessa região? Eu acho muito necessário, porque tem gente que não tem muitas condições de fazer isso para o seu doguinho ou algum animalzinho, e é muito legal. Nicolas, o que você achou do atendimento aqui da unidade móvel? Excelente, primeira vez que eu venho, achei bacana, eles tratam bem o animal, ela foi bem cuidadosa com ele, bem carinhosa, até melhor que algumas clínicas pagas. E qual que é o nome dele, do gatinho? É Theo. Quantos anos o Theo? 1 ano e 6 meses. E qual foi o problema que eles diagnosticaram aqui com ele? Ele está diagnosticado com cistite. Ele está urinando só sangue. Então, às vezes urina normal, às vezes só sai sangue. Já entrou com medicação? Sim, entrou com medicação, ela pediu para fazer os exames e amanhã retornar para dar outra medicação para ele para não sentir dor novamente. E Nicolas, todo esse cuidado, né, totalmente gratuito para a população é muito bom, né? Muito bom, porque você vai em outras clínicas, se não tiver dinheiro, dependendo do atendimento, é R$500, R$1.000, abaixo disso não tem como ser. Então, para quem não tem condição de levar no veterinário, é 1000 vezes melhor. Gabriel, só reforçando então que para mais informações sobre o consultório veterinário móvel, é só a população acessar o site Portal Animal de Campinas. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Ana Paula Meneghetti, pelas informações. Agradeço também a disponibilidade do tempo da Débora Ribeiro, que é diretora aí do DPBEA, também pelas informações, principalmente aos tutores, né? E olha só, o quadro Adote um Bichinho de hoje traz muitas opções de gatinhos, de cães, da Associação Anjos de Rua de Campinas e também do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Os nossos amigos estão totalmente saudáveis, vacinados e prontos para ganhar uma família. A adoção responsável é um ato de amor e você pode ajudar a transformar uma vida. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos aguardando uma família. Essa doguinha mais fofa é a Nina. Ela tem 3 anos e é de porte pequeno. Já está castrada, vacinada e vermifugada. Tem um temperamento dócil, é sociável com outros cães e se adapta muito bem em casas com quintal. Para mais informações sobre a Nina, fale com a Regiane. Impossível resistir ao Floquinho. Olha que meigo! Esse filhote tem entre 2 e 6 meses, deve atingir o porte médio e já está vermifugado. Para saber mais detalhes sobre o bichinho, é só entrar em contato com a Carla Vieira. Essa linda gatinha rajada é a Jasmine. Ela tem 2 anos, é de porte pequeno, é muito dócil, amorosa, companheira e dengosa. Se você se interessou, é só entrar em contato com o Eduardo. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua,
acesse o site que está na tela. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. O Mortem é um gato adulto e dócil, que foi encontrado abandonado sem conseguir se locomover, por causa de uma grave ferida exposta em uma de suas patas. O SAMU Animal fez seu resgate neste ano no bairro Cidade Singer 2. No DPBEA, ele passou por exames e tratamento. Devido à gravidade dos ferimentos, o gatinho teve uma patinha amputada, mas já está adaptado, totalmente recuperado, castrado e vermifugado. Agora ele pode ser adotado com muita responsabilidade. Essa gatinha tricolor é a Marli. Ela foi resgatada pelo DPBEA no bairro Parque Industrial. Passou por exames, tratamento, está vermifugada e vacinada. Hoje, a Marli está saudável e apta para uma adoção com carinho e responsabilidade, para que não volte às ruas e possa ter a segurança de um lar. A gente encerra o quadro de hoje com o Buda. Esse dócil cãozinho foi resgatado pelo SAMU Animal no bairro Flamboyant, com muita dificuldade de locomoção. No DPBEA, ele passou por exames e tratamento. Está castrado, vacinado e vermifugado, totalmente saudável para começar uma nova história a partir da sua adoção. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. Amanheceu até com um friozinho, mas agora a temperatura já subiu. Para amanhã, quarta-feira, segue esta tendência, aquele dia típico de outono, né? Com o sol aparecendo durante todo o dia, sem previsão de chuva, mas com bastante amplitude térmica. Então, de manhã, uma temperatura um pouco mais baixa, ao longo do dia, com a presença do sol, esquenta e faz calor. E as temperaturas já estão aqui na minha tela, então olha só, para amanhã, quarta-feira, dia 23 de abril, mínima de 18 graus, ao longo do dia essa temperatura sobe e faz calor, né? Pode chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira ao meio-dia. Até lá! Tchau, tchau.